Então, bom dia a todos. Mais um encontro do nosso estudo de inteligência espiritual. A gente estuda pelas cartas de Cristo. Nós estamos lendo, a carta 5, percorrendo, lendo. Então, vamos começar com a nossa oração, com o nosso centramento e dar sequência ao nosso estudo de hoje. Então, eu vou convidá-los a fechar os olhos, trazer atenção para a respiração. Respiração são uns exercícios espirituais que nos conecta com o divino. Traz a presença do eu sou no aqui e no agora. Trazendo os ensinamentos da carta anterior. Percebe o organismo vivo, comunidade de trilhões de células no corpo. Imagine que raízes saem dos seus pés, afundando a terra, indo em direção ao grande coração de Gaia. E lá você mantenha um aterramento. A energia da natureza sobe e entra nos seus pés, passando pelas pernas, pela coluna, pelos órgãos, trazendo energia e vitalidade que precisamos para o nosso corpo, até chegar no topo da cabeça. E um fio que vai em direção ao céu, a um grande sol central. E deixe escorrer uma energia dourada, entrando na sua cabeça e preenchendo todo o teu corpo. Lembre do teu propósito aqui, quanto a desenvolvimento espiritual importante para você. E traz energia crística em seu coração para a gente ler a oração das cartas de Cristo. Sabendo que o Pai e Mãe é vida, Tu és a minha vida, meu constante apoio, a minha saúde, a minha proteção, a perfeita satisfação de todas as necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina. E quando eu escutar, Tu entrarás na minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração. Estarão mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Assim é. Que o divino possa trazer clareza para a gente,
possamos dar entendimento correto, né, dessas cartas. Então, vou ler, começar na página do livro pequeno 222. Para descobrir a verdadeira fonte do ser, peço a você que avalie a inimaginável e indescritível complexidade e diversidade de trabalho intencional, claramente evidente nos pinguins e nos porcos. A mente humana pode reproduzir qualquer das atividades mais básicas no sistema digestivo. Por exemplo, que rapidamente reúne as enzimas requeridas e os hormônios necessários para a digestão. Como a mente finita, que é incapaz de perceber claramente o verdadeiro processo criativo governado pelo conhecimento instintivo, ousa declarar explicitamente, desafiando a contradição, que compreende as verdadeiras origens da criação e as forças que deram a forma da criação. Que arrogância! Esses homens somente podem pensar segundo o que dizem os seus olhos. Vejo a ignorância científica atual com compaixão amorosa, com certo grau de divertimento, e um grande desejo de alfinetar o seu orgulho, pois enquanto alguém não questionar a sua autossatisfação e posição, infalibilidade, o verdadeiro casamento entre as eternas verdades e o conhecimento científico humano não poderá acontecer. Porém, terão que fazê-lo, ou a evolução espiritual humana ficará paralisada. Os cientistas têm a mente exclusivamente cheia de conhecimento livresco, especializado, de fórmulas e equações aceitas, e têm também uma grande necessidade de aprovação e reconhecimento dentro da comunidade científica, o que impede a penetração mística de inteligências mais elevadas. Peço aos leitores dessa carta que formem uma associação para o meu nome desafiar a ciência e perguntar: em que momento da evolução do mundo material a consciência foi percebida pela primeira vez? Uau, hein? Pergunta difícil. Repito, e digo isso seriamente. Pergunte ao cientista em que momento da evolução do mundo percebe-se pela primeira vez a consciência. Na célula viva? Se a resposta for a célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível nas moléculas vivas que se combinaram para formar a célula e se envolverem em uma membrana tão inteligentemente desenhada que permitia o consumo de alimento selecionado e o descarte do resíduo tóxico. Só anotar aqui, gente, essa pergunta aqui, porque se eu conhecer um cientista, eu vou perguntar. Jesus que pediu. Como ela reconhecia o resíduo tóxico? E se aceitar que a consciência poderia estar presente nas moléculas vivas, não seria necessário perguntar se as propriedades químicas que formaram uma célula viva não teriam possuído elas mesmas a consciência, que finalmente as impulsionou e projetou em uma combinação viva para formar uma molécula? E tendo retrocedido até este ponto, nas origens da existência, as propriedades químicas, ainda seria necessário perguntar por que a consciência deveria se tornar uma presença viável somente dentro das substâncias químicas? Por que não nos elementos no qual a individualidade tomou forma pela primeira vez? E se aceitar que ela estaria nos elementos, por que se deveria negar que a consciência
impulsione as partículas elétricas para formar elementos. É racional negar tal possibilidade? E tendo chegado a tal possibilidade, não se deveria ir mais longe e perguntar de onde vem o eletromagnetismo? Qual é a realidade da eletricidade? Para além dos raios de luz intensos, agora descritos pela ciência como fótons e elétrons. E qual é a realidade do magnetismo para além das energias gêmeas de ligação e rejeição, estes impulsos de energia que trouxeram a estabilidade e ordem ao caos? Pergunte à ciência, de onde vem o eletromagnetismo, que é responsável pelos passos mais básicos na criação de um universo organizado e disciplinado, e diversidade impossível de imaginar. Tentarei agora explicar com suas palavras aquilo que está além das palavras, e neste momento, além de toda a compreensão terrena individualizada. Por isso, ainda que o intelecto ajude o cérebro a compreender as realidades espirituais que estou expondo para você, também cria uma barreira à verdadeira percepção e experiência espiritual. Por essa razão, considere as referências, a dimensão universal final, como simples proposições, ideias vislumbrantes de formas resumidas de consciência, da realidade por trás e dentro de seu universo. Leve cada uma dessas ideias, uma a uma, para a meditação. Olha aí. O que estou querendo explicar está inteiramente na sua consciência, e é da consciência, sem parâmetros nem fronteiras. Se você está suficientemente evoluído espiritualmente para seguir-me até aqui, para além das palavras, você começará a compreender espiritualmente tudo o que tenho tentado dizer. As palavras guiarão você para as novas visões do ser, que serão abertas em seguida. Perseverem. A luz, gradualmente, talvez imperceptivelmente, penetrará em sua mente e você terá pequenas aberturas na sua visão interior. São muitos os que experimentaram um pequeno clarão de visão interior, os que brevemente sentiram um toque da consciência divina e logo, sem ousarem continuar crendo no momento transcendente de seu despertar, começaram a questionar, duvidaram e finalmente dispersaram o pequeno influxo da consciência divina. Cuide para não fazer o mesmo. A incredulidade ou atrasará, ou prenderá no plano da existência material mais do que você pode imaginar. Seja o que for que seja dado a você e que você seja capaz de receber, apanhe rapidamente, não duvide. A dúvida destrói o progresso firme, porque cria suas próprias formas de consciência, as quais suprimirão e mesmo erradicarão a visão interior que tem alcançado anteriormente. Porém, a sua escolha de pensamentos, convicção ou incredulidade, dúvida ou fé, constrói ou destrói o seu progresso na busca da verdade. Qualquer negação apaga de sua consciência o progresso que você tenha conquistado. Além disso, quanto mais alto você ascender na verdade espiritual, mais poderosos se tornam os seus pensamentos. Sendo assim, cria e mantenha firmemente o seu firmemente o seu próprio impulso espiritual e não permita que ninguém interfira e enfraqueça esse impulso. Mantenha-se firme em suas percepções anteriores. Em tempos de dúvida, navegue com pensamentos positivos, usando afirmações iluminadoras, agarrando-se às orientações inspiradoras prévias e recordando os momentos em que suas vibrações de frequências de consciência estavam mais altas. Usando a força de vontade. Aqui só vou anotar, porque ele deu uma ferramenta, né? Quando você tiver com a frequência baixa, você trazer
momentos que você se sentiu melhor, né? E pensamentos, frases. Usando a força de vontade, escolhendo afirmações que contêm as pepitas de ouro de verdade espiritual. Retorne uma e uma outra vez a este nível mais elevado de consciência. Não se renda à preguiça mental, aos altos e baixos das energias espirituais, da consciência. Nem se converta em uma gangorra espiritual. Enfatizo fortemente esse perigo de auto-obstrução. Torne-se ativamente consciente dele. Se você conhece algo das narrações da minha vida na Palestina, lembrará que eu também sofri o fenômeno dos altos e baixos da consciência espiritual e que foi necessário retirar-me para as colinas para rezar, para meditar, para renovar as minhas forças espirituais. Portanto, compreenda que os períodos áridos, portanto, compreenda os seus períodos áridos, porém não ceda passivamente a eles, pois conduzirão você a uma mudança indesejável de atitudes, padrões mentais e emocionais. Recorra conscientemente à sua fonte do ser, para receber uma nova força para a elevação das frequências da sua consciência. E assim, essas fases negativas se reduzirão enormemente em força e duração. Digo novamente, esteja atento para o modo como você usa sua mente. Deixe que sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim que ela possa contribuir para o seu crescimento e espiritual não seja um contínuo obstáculo. Após tudo isso dito anteriormente, e depois de ter ditado o restante desta carta, o canal começou a questionar sua possível recepção pública, porque ele pareceu muito pragmática para ser atraente às pessoas acostumadas a imaginar um poder magnífico ou ser ou algo totalmente diferente que criou o universo. De fato, muitos esforços para descrever a imensidão do poder do qual as suas coisas provêm, mas como disse, é impossível expor em termos humanos a realidade da fonte de seu ser. As almas espiritualmente evoluídas, que são levemente inspiradas pela consciência divina, relatam que a experiência é completamente bela e gloriosa, e inteiramente inesquecível, ainda que não plenamente descritível em termos humanos. Essa experiência mística é possível quando as frequências vibratórias da mente já são elevadas e a consciência inteira está inundada com raios da consciência divina. É uma condição que envolve mais os sentimentos do que o intelecto e as células do cérebro. Nessa situação em que tenho que inspirar a mente e as células do cérebro do meu canal com a descrição da realidade de sua fonte do ser, ela tem que interpretá-la em palavras. Preciso ter cuidado para não interferir com demasiada força nas frequências vibratórias de consciência nas quais estão trabalhando as células do cérebro dela. Houve momentos em que foi perigoso seguir adiante e assim interrompi o funcionamento de seu computador para romper o contato. Antes que comecem a estudar, meditar e absorver estas páginas, quero primeiramente deixar claro a todos aqueles que lerem estas cartas que o meu propósito com elas é, antes de tudo, dissipar os mitos com os quais a minha personalidade humana e meus ensinamentos foram envolvidos. É minha intenção que o dogma e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural em todo o mundo, do mesmo modo que desapareçam o sacrifício de animais nos templos de Salomão. Em segundo lugar, vim também para ajudar as igrejas a deixarem suas noções arcaicas de Deus e de pecado. Nenhum verdadeiro progresso espiritual é possível até o surgimento de uma clara compreensão e de que cada pessoa é responsável pela maneira como se desenvolve em sua vida. E, em terceiro lugar, para retirar de sua mente as imagens de um Deus onipotente, da magnificência, grandeza,
poder ativo e ilimitado, que recompensa os virtuosos e castiga os malvados. Estas crenças, ainda que reconfortantes, são totalmente errôneas. Em quarto lugar, estou explicando a verdade do ser para finalmente dissipar o velho conceito de Deus, sentado no alto, em alguma parte do céu, onde se diz que ele criou o mundo e tudo o que ele contém em um tempo relativamente curto. Em quinto lugar, vim também expressamente para ajudar a ciência a lançar a ponte sobre o abismo entre a consciência universal e o surgimento das partículas elétricas. Sem esta ponte entre a dimensão espiritual invisível e o mundo visível da matéria, a ciência permanecerá paralisada nas velhas ideias e conceitos, ao invés de progredir em direção a novos reinos de investigação espiritual, científica, para o aperfeiçoamento da humanidade. Também vim para mostrar a você a verdadeira natureza daquele que lhe deu o ser, que lhe deu a individualidade, pois sem este conhecimento, que revelará a natureza de seu ser, do seu ser dual, porém totalmente interrelacionado, espírito e corpo, você também ficará paralisado no mesmo nível de consciência em que está no momento. Quero deixar absolutamente claro que nada vem do nada. Este é um refrão bem conhecido entre vocês e é absolutamente verdadeiro. Entretanto, há um fundamento do ser, eterno, infinito e consistente. E isso é o que vou revelar. Você não foi criado, você extraiu o seu ser dele. Ai, gente, que coisa linda. Você não foi criado, você extraiu o seu ser dele. Evidentemente, você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Estou pedindo ao meu canal que escolha alguns exemplos terrenos comuns e compreensíveis. Não se pode tirar um recheio de torta de um pote de melaço e descobrir que é carne moída. Não se pode espremer laranja e fazer suco de cereja de gengibre. Não se pode encher um balão de ar, estourá-lo e encontrar gelatina gotejando. Todos os exemplos mencionados acima, eleitos pelo meu canal, são exemplos de lógica. Quero que perceba que o universo inteiro é uma manifestação de lógica, de efeitos consistentes, surgidos de relação de casualidade. Seu universo é constituído de causa e efeito, tornados visíveis. Este é um princípio inalterável da existência. Se há casos de alterações, tal como experiências paranormais ou curas instantâneas, a pessoa mediana fica espantada e a ciência nega a crer que tal coisa seja possível. À medida que minhas explicações se aprofundarem, você compreenderá finalmente como tais alterações ocorrem de maneira lógica e eficaz. Em outras palavras, essas alterações ocorrem segundo leis espirituais naturais e sempre servem a um propósito necessário. Não há nada sem sentido em nenhuma parte da criação, sequer em uma formiga ou mosquito, a menos que a mente de uma entidade tenha nascido defeituosa ou tenha sido danificada. Assim, é claro, você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade com propósito na criação da matéria em si, nos corpos físicos e de todas as entidades individuais, desde a planta até os seres humanos. Infelizmente, esse alto grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde as plantas até os seres humanos. Em outras palavras, o corpo, através do qual você vive e no qual pensa, sente e realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos
e funcionamento, um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que o de sua consciência humana. Os interesses humanos estão principalmente envolvidos nos problemas da sobrevivência diária pessoal, do desfrute dos prazeres e da satisfação física e emocional. Policial, mas esse aqui, senão ele vai começar outra, vai ficar muita coisa, não vai dar. Conquistar seus propósitos. A maioria das pessoas utiliza os produtos fabricados com matéria. Mesmo as mentes dos cientistas não podem desvendar totalmente os segredos ocultos da existência terrena, e apesar de todo o seu conhecimento científico, estão atolados nos caminhos da existência, quanto aqueles que não possuem nenhum conhecimento. Portanto, é uma conclusão lógica que aquele no qual você extraiu o seu ser físico é imenso, não somente em tamanho, mas também em uma imensidão de força de vontade. Há vontade para a autoexpressão e criatividade. Visualize durante o momento o tamanho do universo material, o Sol e seu calor, a Lua, o planeta Terra e o sistema solar, as galáxias de estrelas e o fato de que esta matéria visível é totalmente interdependente e também dependente do movimento dos corpos planetários e está sujeita às leis universais de função e movimento perpétuos. Este vasto universo teve suas origens no e foi extraído do fundamento de seu ser. E a totalidade da força, energia de vida do universo tem saído do mesmo fundamento do ser. Logo, não desanime se em seus esforços em analisar para você os seus componentes espirituais da sua fonte do ser, você perceber que compreende o que estes componentes são e que você possui em uma medida muito, muito limitada os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Você extrai tudo que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente de sua fonte do ser. E antes de explicar como tudo isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele do que o seu ser foi extraído. E depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite, visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente deste modo as palavras começarão a crescer em compreensão e assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Vou parar aqui, gente, porque aí depois ele vai falar muita coisa de como tudo aconteceu, aí é bem profundo, então melhor a gente... Nossa, não, já foi super profundo isso, nossa, muito profundo o que você leu, nossa, meu Deus. Bom, eu achei assim, é incrível como ele fala, que todos os elementos têm consciência, né? Que tudo tem uma consciência. Eu anotei aqui que o magnetismo é responsável pelos passos do universo, né? E que a gente deve levar as ideias para a meditação, né? Ele fala muito de você se interiorizar, de você manter pensamentos, né? Pensamentos positivos, né? Para navegar em pensamentos positivos. E eu achei lindo quando ele falou assim: persevere, a luz entrará na sua mente. Quer dizer, o quanto mais a gente medita, o quanto mais a gente tenta, né? A gente tenta os pensamentos positivos e tudo mais, mas a gente vai para a luz, que é o despertar. Na verdade, ele não usou essa palavra, mas o despertar de cada um, é o despertar da humanidade, na verdade, né? Que é o que está, esse processo que a gente vem passando, né? Esse processo de aprendizado e tudo mais, né? E não duvide,
não duvide. Então, nossa, fantástico, fantástico, fantástico. E eu fui anotando algumas palavras, tipo, recorra à sua mente, à sua fonte do ser. Quer dizer, nós somos perfeitos, né? O nosso estado original é um estado fantástico, só que a gente se perde, né? Durante a nossa jornada aí de vida. E se a gente for lá na nossa fonte, e ele fala do corpo também, que nosso corpo é amor, né? Se a gente for lá, a gente traz à tona tudo isso, né? Ai, tão lindo e tão profundo, gente, tem que ler mesmo de novo e estudar isso daí, não é? Ai, é isso. E fala aí um pouquinho, não li muito, descansar, tá bom. Acho que para mim também o que ficou é essa questão do, tipo, não duvide, né? Às vezes você faz uma meditação, aí você tem uns insights, você tem, sei lá, umas visões, aí você, nossa, será que isso aconteceu? Sempre, acho que é o primeiro questionamento que você tem na cabeça, né? E ali no Dewey fala que é muito mais também da parte, não é lógica, né? Não é uma coisa lógica que a gente vai, nossa, vou fazer um mais um é igual a dois. Não, o negócio é um sentimento, então é algo de sentir. Então, através de um processo lá meditativo, você vê alguma coisa e você sente, e é esse sentir que é o que conta realmente, né? Não, a tentar, o cérebro vai tentar preencher o que você está vendo, mas não é. É o que você sentiu no final, né? Isso é muito legal, né? Exatamente. Nossa, muito legal. E ele fala assim: o universo inteiro é uma manifestação de lógica, é uma manifestação de lógica, mas não quer dizer que seja lógico, Exato, né? sim. Nossa, é lindo isso. Ah, sabe uma coisa que eu achei também legal? Acho que o Tio vai concordar comigo. O Tio, estou chamando você de Tio, igual, igual a Érica. Onde ele fala que os dogmas e as doutrinas que morram aos poucos, né? Nossa. Que aos poucos os dogmas e as doutrinas morram, né? Porque isso atrapalha muito, né? Atrapalha a nossa evolução, atrapalha dificulta, eu digo, né? Para que a gente tenha esse despertar. É forte isso, né? É muito forte e, na verdade, eu compartilho muito disso, né? Porque os dogmas e doutrinas limitam muito as pessoas, né? Então, é isso, é o Deus punitivo. Aí você, putz, eu tenho uma vontade, eu não vou fazer, eu não vou realizar, porque não está de acordo com o que o dogma estabelece, né? E realmente isso impede a maioria das pessoas, porque elas têm medo de ser punidas, né? Ninguém quer ser punido pelo Deus. Então, aí você acaba venerando algo que não é Exatamente. verdade. E complementando essa questão que fala assim, não existe esse Deus punitivo, né? E que o universo é feito de causas e efeitos, né? Então a causalidade. Então vai muito ainda na linha do cabal. Acho que os cabalistas estão no caminho certo, né? Falando da questão das leis, né? E, Sim. e é isso, o universo é feito de causas e efeitos. E acho que isso já fala muito, né? Acho que a intenção nas coisas que você bota, elas vão voltar para você. E é isso, é essa a punição. Se você pôs energia errada, vai voltar para você da mesma forma. Não é o Deus que está te punindo, é apenas a energia que você pôs que é errada. Exatamente, exatamente. A Kabbalah fala exatamente isso, né? Outra frase que eu anotei também que eu achei bem legal é: nada vem do nada, né? Nada vem do nada. Não existe esse negócio, nada vem do nada. Quer dizer, tudo tem um propósito, tem um porquê, né? Não é do nada, né? As Uhum. coisas são divinas. E eu acho esse negócio de perguntar aos cientistas, né? Porque às vezes envolve tanto ego Sim. do pessoal, né? Que se a ciência não prova, não existe. Mas, cara, tem tantas perguntas que ainda não foram respondidas, como que a gente pode ter essa arrogância de falar que algo não existe só porque não foi provado, né? E realmente, ele fala nada vem do nada e também que a gente foi extraído dele, né? Tipo, E isso, ele fala, você não foi criado, você extraiu o ser dele, né? Então, é forte isso, Eu ia né? falar essa aí, então é realmente aquilo lá, cada ser, né? Cada pessoa que você encontra
teoricamente é seu irmão, porque foi extraído dele, então a gente é feito da mesma origem, né? Então, tirar essas coisas de preconceitos, então já cairia por terra nesse sentido. Tão simples quanto é falado dessa forma, né? E que realmente a gente somos deuses e deusas, né? Porque a gente tem essa essência divina. E a gente tem esse poder de criação. E a gente tem... Putz, isso é muito incrível e muito expansivo, né? Ai, adoro essa frase, somos deuses e deusas. A Érica usa muito isso, eu adoro. É muito Porque lindo. né? É tomar posse do que somos, né? Tomar posse do que somos, é só isso, né? E, bom, eu acho que vocês pegaram, assim, muito do que eu também, que ficou para mim. Eu gosto muito dessa coisa da consciência, né? E aí, quando você entende que o universo inteiro é consciencial, né? Que tudo está todo instante tendo uma consciência de uma ação divina. E aí, essa parte e aí eu acho que assim, o tempo inteiro no livro ele fala da nossa responsabilidade, né? E aí eu anotei umas partes aqui que foi um pouco também, acho que claro, do que vocês trouxeram, acho que a questão da dúvida, que ele fala aqui, que ela assim, o que você escolher nos seus pensamentos e suas convicções vai te construir ou destruir o seu progresso. Então, assim, isso, gente, é uma questão de autorresponsabilidade num nível tão alto que se só por isso faz a gente perceber como que está o nosso progresso, porque eu digo aqui pelo próprio estudo, várias pessoas passaram, né? Mas quem perseverou? Foi uma escolha de cada um, porque é uma escolha você acordar de manhã e ouvir as cartas de Cristo, ouvir uma leitura que teoricamente não tem um prazer, nada. Então, isso eu vejo o quanto que as barreiras que ele fala, vai ter barreiras para que você não... Por isso que ele fala, persevere, para que você Isso. não caia na gangorra espiritual. Gente, isso é tão forte, porque assim, quantas vezes a gente fica assim, tá bem, tô ruim, tô bem, tô ruim, tô bem, tô ruim. E aí ele fala do autocontrole lá atrás, né, da inteligência emocional, tem momentos que ele fala disso. Porque se a gente voltar, aí essa parte eu amei, Pepitas de Ouro. Ai, gente, eu vou começar a usar esse nome, Pepitas de Ouro, e vou dar os créditos, Cristo. Porque traz assim, Pepitas de Ouro é você perceber, aí primeiro, então, você tem que estar consciente, perceber que você está entrando numa frequência baixa. Aí ele fala, traz afirmações, amiga, tipo, frases de afirmação, mantras, que Isso. sejam como pepitas de ouro que te retornem para uma consciência de uma verdade espiritual. E lembre-se do momento onde você ficou feliz, né, que você sentiu bem para sair dessa preguiça mental de altos e baixos. E ele fala assim, ó, fique atento de como você usa a sua mente. Que é isso aí. Fica atento. Então, isso eu achei muito fantástico. E aqui, quando ele fala também, quando você vai compreender que você compreenda os períodos áridos de sua vida, porém não ceda a eles, né? Pois conduzirão você a uma mudança indesejável de atitudes e padrões mentais. Recorra àquilo que você falou, a fonte do ser. Então, tá ruim, não ceda ao negativismo, né? Pede para a fonte do ser. E aí, gente, eu sinto que a gente está vivendo um mundo, no planeta, em todo lugar que eu vejo pessoas falando, tá vindo tanta luz, tanta luz, tanta luz, que é só a gente falar assim, eu estou aberto para receber essa luz. E aí, para fechar a minha fala aqui, eu queria falar sobre o corpo. E eu queria muito que quem estivesse ouvindo essa frase, essa fala, principalmente as mulheres que têm vários problemas com o corpo, né? Porque vê o corpo como uma questão material apenas para uma indústria da beleza, eu queria muito falar essa parte, que o quão ele falou assim, né, os órgãos, o funcionamento, tudo que se manifesta no corpo é um propósito amoroso mais elevado do que a consciência humana não tem nem capacidade. Ai, gente, me emociona, me emociona, porque é um amor, assim, é o maior amor ao nosso corpo com a gente. E eu acho que não dá para entrar na seara de falar que é feio o corpo, porque tem uma gordura, porque o meu peitinho começou a cair, porque eu tenho uma celulite,
porque eu tenho uma estria. Não dá para a gente se reduzir. Ou as pessoas verem o outro, ou a gente está envelhecendo. Cara, tipo, é uma clareza de entendimento, de honrar esse veículo com a maior... Como você honra o Deus, é honrar o teu corpo, para mim é honrar o divino. E isso é muito forte, porque eu acho que se a gente realmente, nessa simplicidade, conecta com o corpo e com a respiração, não tem mais prática espiritual mirabolante para você fazer. Essa é a grande prática espiritual. Por isso que vem o yoga forte, né, para criar essas práticas. Então, é muito, olha, gente, é um presente. É um presente, nossa, eu me empolgo, toda vez eu me empolgo, porque é bom demais, né? Sabe uma frase que a Cabala fala, gente? Eu vou deixar aqui para todo mundo pensar. É assim, cada vez que a gente passa por um problema, a gente tem que pensar assim, eu não estou vendo o todo. Uhum. Eu não estou vendo o todo. Então, eu vejo um pedacinho e fico brava. Eu não estou vendo o todo. Quantas coisas que a gente passa e depois a gente fala, nossa, foi uma bênção, mas na época a gente estava brava, né? Porque aconteceu isso. Então, sempre lembrar, eu não estou vendo o todo. Uau! É isso. Que sabedoria! Ai, Não é? gente, que lindo. Bom, eu acho que a gente pode ir fechando, então, né? Para a gente fechar o nosso tempo e ficar com isso, né? Sustentar isso para nossa semana. Sustentar essa energia, porque é tão gostosa, uma energia tão... Mágica. não tem palavras, né, Rô? Não tem palavras. Obrigada por você sempre estar aqui, amiga. Muito bom. Então, vamos fechar, permitindo a luz entrar, vocês acham? Né? Já que tem tanta luz no universo chegando, tanto portais, é 11h11, é tanto portal chegando, foi 10h10, um monte de portal. Aí a gente possa permitir que essa luz chegue na nossa vida, porque eu estou aberta para essa luz chegar, mostrar sombras dentro de nós e iluminar o nosso ser, né? Então, como eu te dei como anfitrião, eu não consigo compartilhar uma música aqui para cantar. Você pode liberar? Você vai na minha telinha, no meu participante e liberar. Ou você põe uma música aí, se você puder. Bom, então vamos aí fechando nossos olhos. Fazendo uma respiração profunda. Absorvendo esses ensinamentos. E imaginar mesmo uma luz que vem lá do alto. Imagine se você num lugar muito sagrado, no meio da natureza, e lá do céu abre um tubo com muita luz. Eu não sei a cor que vai chegar para você, mas essa luz, diga internamente, eu me abro para a luz divina fazer na minha vida.
sua intenção, a sua mente criativa, que cria tudo. Essa luz vai entrando para o seu chakra coronário, vai entrando na sua mente, iluminando o seu corpo, suas emoções, seus medos. Está te colocando no trono de si mesmo. E essa luz ilumina seu corpo mental, seu corpo emocional, seu corpo energético, nos níveis mais profundos do seu ser. Até você imaginar que o seu corpo vai se dissolvendo nessa luz, onde não há mais a matéria. Você é a própria luz. Então, repita assim: eu sou a luz que anima o universo. Eu permito a luz entrar no meu caminho, nas minhas ações, nas minhas decisões, nos meus pensamentos. Eu sou extraído da fonte do ser, uma partícula da fonte divina, como Deus e deusa que sou. Espalho a luz do meu ser. E que essa luz possa se expandir para todos da nossa família, que essa consciência espiritual chegue a todos. Precisam desse conhecimento, todos os seres humanos, que essa luz se expanda por todo o universo, pelo planeta. E que essa luz se expanda pela nossa semana, com muita luz, muito amor, muita compreensão. A nossa percepção esteja correta em cada ato, para poder ver o tudo. Então, seu tempo, respire, expire. Sentindo esse amor que emerge, essa luz.
com vida. Nossa verdadeira essência. Aqui. Gratidão. Que coisa linda, gratidão, gratidão, porque foi maravilhoso, maravilhoso. Minha amiga. Que a gente... Gratidão por esse estudo, nossa. Não dá para o domingo não conversar com ele. Nossa, é bom demais. Gratidão, viu? Obrigada a você por perseverar sempre aqui, viu? Gratidão. Te amo. Gratidão. Amo. Eu também amo você, viu? Boa semana para vocês, para você também, Thiago. Boa semana para vocês. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.